Glória a Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor esteja com cada um, amém? A palavra de Deus fala assim, que eles estavam perseverando na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, e diariamente perseveravam unânimes no templo, e eles ali, o Espírito Santo manifestava. Essa é a nossa vida, essa é a nossa trajetória. Para isso o Senhor nos chamou nessa manhã, para que nós pudéssemos estar aqui orando, em comunhão uns com os outros, partindo o pão, celebrando a nossa redenção, a nossa salvação, a esse Deus maravilhoso. E nós queremos agora, nesse momento, orar e pedir que realmente o Senhor venha sobre nós, que o Senhor derrame da graça dele sobre cada família. Esse ano o tema é Família sobre Nova Direção. Vamos alinhar, lê a portada do seu boletim, vê a mensagem do pastor Gilson, vê o foco que a igreja está dando para esse ano. Fique em pé comigo e vamos estar colocando esse culto diante do Senhor em agradecimento e louvor, pedindo a Ele a direção, pedindo a Ele a unção, pedindo a Ele a manifestação do Seu Espírito sobre as nossas vidas. Pai, muito obrigado. Nós te louvamos, ó Deus. Esse dia o Senhor criou para que nós pudéssemos alegrar nele, para que nós pudéssemos, ó Pai, ter comunhão uns com os outros. Como é bom, ó Pai, ver os nossos irmãos, como é bom, ó Deus, estar em casa. Alguns estavam viajando e retornaram, outros estão de viagem. Ó Deus, guarda a vida de cada um, Senhor, abençoa o teu povo, abençoa as famílias,
aqueles que estão impossibilitados de estar aqui nessa manhã, ó Deus, por alguma situação de saúde familiar, visita, ó Deus, a todas as pessoas, ó meu Pai, de uma maneira muito especial. Ó Deus, as congregações, os pastores, visita nessa manhã os nossos missionários que estão, ó Deus, fora de Campo Grande, no Brasil e além mar. Visita cada um, ó meu Deus, dos nossos missionários. Muito obrigado. Nós te louvamos. Enche-nos, ó Pai, nessa manhã, ó Deus, de alegria, de gozo, e dá, ó Deus, uma imersão, ó Deus, na tua igreja, no teu corpo, através da comunhão, através da alegria, ó Deus, do cumprimentar, do abraçar. Ó Pai, muito obrigado. Nós te louvamos, nós te bendizemos, porque hoje o Senhor nos preparou um banquete. Ó Deus, nós estaremos celebrando, ó Pai, a nossa vitória através da ceia. Ó Pai, muito obrigado. Nós te louvamos, nós te bendizemos no nome de Jesus. Amém. Amém.
Bem-vindo à Primeira Batista. Essas informações são para você, por isso pedimos a sua atenção. Fique ligado. Jesus Cristo veio ao mundo, fez os seus sinais e maravilhas, morreu numa cruz, ressuscitou ao terceiro dia no ano 33, e aí ele se reúne com seus discípulos e diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, e você pode imaginar que foi exatamente isso que aconteceu. Na verdade, demorou um pouquinho para que eles começassem a entender o real significado dessa mensagem. A igreja primitiva começou a crescer de uma forma exponencial por causa das pessoas comuns. Diante de tudo isso, a igreja se organizou e teve 3 principais respostas. E foi a heresia que mais esteve próxima de vencer a igreja. A perseguição agora começou a ser sistematizada por todo o império. O sangue dos mártires foram as sementes do evangelho. Por causa da perseverança dos primeiros cristãos, nós estamos aqui hoje. Comece 2020 estudando música. Planeje o seu primeiro semestre. As matrículas estão abertas e as aulas começam dia 4 de fevereiro. Essa é a sua oportunidade de aprender a tocar teclado, violão, bateria, guitarra ou algum outro instrumento. O ano está começando e essa é uma ótima oportunidade para você conhecer mais a Deus através do estudo bíblico. Por isso eu convido você a vir estudar na Escola do Discípulo. Já agora no mês de fevereiro nós começaremos com o curso Poder da Oração, um estudo no Sermão da Montanha, o curso Nós Somos, a nossa identidade como igreja, além dos cursos de liderança para você que deseja se preparar para liderar um pequeno grupo e também os cursos de batismo. No mês de maio nós teremos um estudo nos profetas do Antigo Testamento, um estudo na Carta de Tiago, como ler a Bíblia e o novo curso Caminhando com Deus em meio à dor e o sofrimento. Como nós encontramos propósito e esperança em meio ao sofrimento da vida. E nesse semestre, a Escola do Discípulo tem uma grande novidade. Nós ofereceremos o curso Panorama do Antigo Testamento totalmente online e gratuito. Você poderá estudar na sua casa, através do seu computador, do seu tablet, do seu celular. Todos os nossos cursos são gratuitos e as inscrições já estão abertas. Acesse o nosso site, o aplicativo da igreja e venha estudar com a gente na Escola do Discípulo. Nós sonhamos com uma igreja que seja intelectualmente robusta e espiritualmente vibrante. Um feliz ano novo para você e que Deus abençoe. Atenção para as programações que estão em recesso. O culto Sexta de Bênção, o Tadel e as vigílias só retornam em fevereiro. O culto de oração, que acontece todos os dias, às 7 da manhã, retorna no dia 20 de janeiro. O Viva a Vida retornará às suas atividades no dia 6 de fevereiro. As reuniões de pequenos grupos continuam acontecendo normalmente. Nosso site, boletim, redes sociais e aplicativo estão à sua disposição para tirar dúvidas e rever essas e outras informações. Tenha uma ótima semana e até a próxima! Bom dia a todos, ainda em janeiro, que bom que vocês acordaram cedo para louvar o Senhor, Ele é digno de receber. E juntos como igreja nós estamos aqui para falar de discipulado para a nova geração. Quando nós falamos de discipulado com crianças, não é somente discipular os nossos filhos, nós estamos discipulando a nova geração. E a gente sempre está em contato com formas de pensar, o que está acontecendo na nossa sociedade, e muitas vezes, durante a semana, nós ficamos tristes de saber que, muitas vezes, a escola, a universidade, é um meio de disseminação de ideias que vão contra o Evangelho. E os nossos
garotos, as nossas crianças, vão para esses lugares. E lá eles começam a aprender coisas que são contra a palavra de Deus. E nós temos que ser firmes naquilo que nós cremos, para nós podermos ensinar os nossos filhos e preparar essa geração para assumir o nosso lugar. O discipulado, ele é integral. No mês de janeiro, nós estaremos dando algumas dicas para os pais que não sabem muito bem o que fazer com tanta hora livre dos filhos, né? E a falta de criatividade. Eu lembro que uma vez eu li que o Freud disse que uma das nossas dificuldades em ensinar é que a gente esquece como é ser criança. E é verdade, ele falou algumas coisas verdades. Nem tudo eu concordo com ele, mas isso eu achei ele muito... É verdade, porque quando a gente vai cuidar das crianças, a gente vê os pais, eu não sei o que fazer. Puxa, lembra de como você era quando você era criança. A gente tem que voltar, né? Muito tempo livre, vamos dar coisas para eles fazerem. Essa semana, a nossa dica é que as crianças tenham a oportunidade de ajudar em casa. As crianças, principalmente na primeira infância, é interessante você trabalhar com premiação. Não deve ser uma coisa para sempre, senão a criança sempre vai querer alguma coisa. E o que eu ganho com isso? Quando uma criança começa, e o que eu ganho com isso? É porque ela está acostumada a sempre ser premiada. Não é bom, não, mas de vez em quando é interessante. Então, faça um quadro lá na sua casa e coloque segunda, terça, quarta, quinta. Na segunda, todos os dias acordar de manhã, guardar os sapatos, guardar a roupa, pôr a roupa suja para lavar. Então, olhe no nosso boletim e no site da nossa igreja, também no canal do YouTube, você vai ter ele na íntegra, dando algumas sugestões por idade, o que você pode fazer. É apenas sugestão, lá na sua casa você vai ter outras, com certeza. Então, eles podem ajudar e devem. Isso não é trabalho, tem criança que é um pouquinho mais, assim, com mais idade, eles já sabem. Ah, mas isso é trabalho escravo, é trabalho infantil, né? Mesmo os organismos internacionais que trabalham com crianças, existem documentos dizendo que o trabalho doméstico a criança precisa ajudar. Isso faz parte da educação e da criação dela. Então, essa semana, faça isso. Aliás, esse mês que está mais livre, depois, durante as aulas, escolha uma dessas coisas para que seja uma atividade deles. A criança é um pouquinho maior, então o lixo da casa é ele que joga fora. Né? Se a criança é maior um pouquinho, durante as férias, a louça do café ele vai lavar, ou a louça do almoço ele vai lavar. Isso daí faz com que a criança se sinta participante e tire um pouco aquela ideia de que a minha mãe tem a obrigação de fazer tudo. Essa foi uma descoberta que eu tive quando os meus filhos estavam assim, adolescentes, que às vezes eu pedia as coisas, mas eles achavam assim que era natural, como se eu tivesse nascido para fazer aquilo para sempre para eles. Eu falei, opa, não, eu fazia isso quando vocês eram crianças, agora vocês já podem fazer. E eles não têm culpa de pensar isso, sabe por quê? De alguma forma eu passei essa informação. De alguma forma eu passei a ideia de que eu era aquela que sempre ia lavar tudo, fazer tudo, não é? Então, a gente tem que mostrar que a casa é de todos, o trabalho é de todos. E, sabe, gente, isso é tão importante. Tive uma experiência tão grandiosa, meu tempo está acabando, deixa eu ver se eu conto. Quando os meus filhos estavam com uns 14, 13, nessa faixa de idade, eu estava com uma pessoa me ajudando em casa, eu já não estava muito feliz com aquilo, e eu comecei a ver que eles não queriam guardar sapato, não queriam arrumar cama. E quando eles eram menores, quando eu vim de São Paulo para cá, o Yuri tinha 7 anos, então eles tinham 11 e tal, eles arrumavam a cama antes de ir para a escola, eles sempre estudaram de manhã, todos, cada um arrumava a sua cama. Aí, arrumei a empregada, ninguém mais queria fazer nada. Eu falei, estou fazendo mal para os meus filhos. Mandei a moça, né, embora, tal, despedi, e dividi a casa. Minha casa era um apartamento que a gente morava antes, bem grande. E falei para todo mundo, deixei o Yuri, que é homem, para lavar os banheiros, por questões óbvias, vocês devem me entender. Aí, expliquei para cada um deles como tinha que lavar a roupa. Falei, a partir de agora, se vocês quiserem roupa limpa, vocês vão lavar e passar. Eles estudavam, logo eles entraram para a faculdade. Eles tinham, os 3 praticamente estavam em período integral na faculdade, e tinha essa semana é semana de prova. Não posso arrumar. E eu tinha que falar, tudo bem. Então, metade da casa ficava arrumada, outra metade, o outro não tinha. Arrumava. Foi terrível.
mas eles começaram a lavar a roupa e passaram. Eu falei, meu marido eu não posso colocar nisso, né? Porque aí o marido já não quer. Aí eu fazia, então, meu quarto, cozinha, essas coisas, minha roupa do dia eu que lavava. Gente, vocês não fazem ideia no bem que eu fiz para os meus filhos. Se viram sozinhos, são profissionais, são donas de casa, cozinham, lavam, cuidam dos filhos. E nós temos, foi um negócio assim que foi Deus quem me mostrou. Não foi fácil. Eu tive que enfrentar gente maior que eu e falar, vai ter que fazer sim. E eu trabalhava fora, né? E foi assim. E hoje eles me agradecem. É difícil, gente. Muitas vezes, quando a gente crê numa coisa, a gente tem que ser firme com os nossos filhos. É uma experiência minha, eu não acertei em tudo não, gente. Eu errei em muita coisa, me arrependo. Mas, enfim, isso é para outra vez, né? Mas Deus me ajudou nisso e eu quero compartilhar. Aqui eu estou para compartilhar com vocês coisas que a palavra de Deus ensinou e coisas que eu consegui acertar porque Deus teve misericórdia de mim. Vamos ficar em pé, receber a nossa turma especialíssima, queridíssima, que está aqui conosco. Graças a Deus, Deus tem chamado pessoas muito especiais e às vezes eu não estou muito bem. Olha, gente, isso daqui é um reloginho. Graças a Deus e a esse pessoal maravilhoso. Vamos orar? Pai, nós te louvamos, te agradecemos pela tua palavra, que nos ensina, que nos mostra, com o exemplo da formiga, ó Deus, que trabalha durante todo o verão e assim ela pode descansar no inverno. Nós também, ó Deus, precisamos ensinar os nossos filhos enquanto é verão, para que quando chegar a nossa velhice, nós possamos descansar, vendo os nossos filhos independentes, trabalhando, pagando as suas contas, tendo os seus planos, ó Deus, e sendo luz nesse mundo, Senhor. Pai, ajuda-nos a ensinar os nossos filhos, nós precisamos o auxílio do Teu Espírito Santo. Mesmo quando eles casam, continuam sendo nossos filhos, precisando da nossa intercessão, precisando do nosso conselho. Dá-nos, ó Deus, essa condição, ó Pai, de sermos humildes, de estarmos sempre atentos, ó Deus, à Tua voz. E assim nós podermos ensinar os nossos filhos, preparar a geração futura para assumir o nosso lugar. Agora que vamos subir, Pai, precisamos do Senhor, cada facilitador que está aqui, aqueles que estão lá em cima, alguns que ainda estão chegando, Pai, nós precisamos que eles sejam cheios do Senhor, porque eles precisam entregar a Tua palavra, ó Deus, porque a Tua palavra não volta vazia, mas nós queremos que ela produza tudo o que ela precisa produzir. Abre os corações das nossas crianças, que eles amem o Senhor, amem a Tua casa, amem estar com outras crianças que amam o Senhor também. Ouve a nossa oração, Pai, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém! Vamos receber as nossas crianças pré-adolescentes com a nossa professora linda e muito eficiente, hein? Essa professora de pré-adolescentes consegue encher a sala às 8 da manhã. Uma salva de palmas para ela. Muito bem, obrigado, professora Vasti, pastora Vasti, os nossos facilitadores, coisa boa. Nós queremos nessa manhã conhecer aquelas pessoas que nos visitam pela primeira, pela segunda, terceira vez. Se você é o nosso convidado, nós queremos nessa manhã te dar um abraço, estender a nossa mão e convidá-lo para participar de um nosso pequeno grupo. Fique em pé só um momento para que possamos te cumprimentar. Alguém que nos visita pela primeira vez, aqui tem uma senhora. Não, né? Não é a primeira vez. Fique em pé, primeira vez. Ali tem um senhor ali, ó, pode chegar perto dele, cumprimentar. Mais alguém nos visita pela primeira vez. Olha, temos mais ali uma senhora que está nos visitando. Muito bem, seja muito bem-vindo no nosso meio, no nome de Jesus. Aqui é a casa de Deus, somos uma igreja apaixonada por Deus e por pessoas. Meus amados, se você olhar na portada do nosso boletim, tem um comunicado do pastor Gilson, onde ele fala 2020, a minha família sob nova direção. Isso
marca a intenção da igreja no caminhar desse ano. Sob nova direção, remete a um novo tempo, novos caminhos divinos. Anuncia uma nova fase, novos momentos com Deus. Olha aí. Adota uma nova postura, novos princípios diante de Deus e busca uma nova disposição para lutar pela minha família. Então, para começar esse ano, eu quero te desafiar a ler o livro de Ruth. O pastor Gilson, já dia 31, já deu o start para esse ano, e ele vai estar comunicando isso à igreja nesse tempo também, e eu gostaria de desafiá-lo para que você já possa dar um passo adiante, já começar a ler o livro de Ruth e já fazer as suas anotações e colocar esse livro de uma maneira bem contextual, porque é um livro bem presente, bem atual para os nossos dias. Vamos consagrar ao Senhor os nossos dízimos e também as nossas ofertas. Pai, muito obrigado. Nós te louvamos, ó Deus, por ver, ó Deus, esse testemunho do pastor Marcos e tudo aquilo que ele está realizando, ó Deus, talvez num contexto tão difícil, ó Deus, de recuperar aquelas pessoas que, ó Deus, enfrentaram dificuldades na vida, ó Deus, com toda sorte de maldade, Senhor, e ver o poder do Senhor, ó Pai, transformando esses homens, ó Deus, em novas criaturas, missionários, homens responsáveis, homens de família. E, ó Pai, nós te louvamos pela vida e pela iniciativa do pastor Marcos, porque não é somente, ó Deus, um ministério assim, espontâneo ou momentâneo, mas há mais de 27 anos, ó Pai, ele está nessa jornada, nessa estrada de recuperação, ó Deus, visitando de forma contínua, ó Deus, sistemática, perseverante, ó Deus, nesse ministério. E quantos frutos, ó Pai, nós já vemos, ouvimos, ó Pai, falar, ó Deus, da vida dele, da família dele, e ó Deus, nós queremos abençoá-lo. Ó Deus, queremos abençoar, ó Pai, aquelas 2 casas, ó Deus, agora que eles estão tramitando, ó Pai, o alvará de funcionamento da prefeitura, do corpo de bombeiro, que a tua mão poderosa possa estar enviando todos os recursos, todas as adaptações necessárias para que o teu poder seja manifestado ali. Muito obrigado. Nós queremos colocar juntamente com o pastor Marcos todos os nossos missionários. Visita, Pai, cada projeto, cada família missionária, cada campo, para a tua honra e para a tua glória. Agora, nesse momento, nós queremos consagrar ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. E dizer ao Senhor, ó Pai, multiplica, pedir ao Senhor, ó Pai, multiplica os nossos recursos, multiplica a fé da tua igreja, abra, ó Deus, mais lugares de pregação da tua palavra, mais congregações, mais campos missionários, expande o teu reino, ó Deus, aqui em Campo Grande. Nós oramos assim, ó Pai, confiados no Senhor, na tua graça e na tua misericórdia. Por isso, ó Pai, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então, enquanto nós cantamos, amado, você pode consagrar ao Senhor os seus dízimos e as suas ofertas.
Glória a Deus, aleluia. Deus é bom. Pode se assentar, meu irmão, minha irmã. Graça e paz do Senhor Jesus, amém? Vocês estão na bênção de Deus, amém? Olha que bom é estar sobre o controle, sobre essa nova direção, né? Que nós escolhemos há algum tempo já andar com o Senhor Jesus. E Ele sempre vai fazendo tudo novo, de novo. Pastor Gilson, no dia 31, na virada, pregou sobre o tema Família sob Nova Direção. Família sob Nova Direção. O nosso pastor Leno, ele é bonitinho, né, gente? Muito querido ele. Então, é mesmo, aí, já teve o fã-clube se manifestando. E nós temos essa ênfase para passar esse ano todo trabalhando bastante na família. A família tem sido alvejada já há algum tempo pelo inimigo, e tem algumas coisas que ele quer desconstruir daquilo que Deus construiu através de princípios, de valores da sua palavra, que foram sendo passados de pais para filhos, de filhos e filhos, e netos e bisnetos, e assim de geração em geração. Mas durante muito tempo, muitas coisas aconteceram, e aí foi desconstruindo alguns valores, e aí o preço veio, e tem muita coisa horrível acontecendo, não é verdade? Mas a igreja de Deus é sal da terra e luz do mundo. E nós estamos aqui verdadeiramente para aprender com a palavra, desconstruir algumas coisas que não deveriam ser construídas, para reconstruir, restaurar, renovar algo novo que venha da parte de Deus. E nesta manhã, Deus quer falar conosco a respeito da principal virtude que deve haver dentro da família e nos relacionamentos familiares. A mãe de todas as virtudes, e o próprio Deus é definido por essa palavra. Que coisa, né? Deus é amor. Ele não diz que Deus simplesmente ama, que Ele pratica o amor, mas Deus é o próprio amor. Quando Paulo fala sobre o fruto do Espírito Santo, o que encabeça a lista é o amor. Em 1 Coríntios capítulo 3, na sua própria teologia a respeito disso, sobre o amor, ele diz que o amor é aquilo que valida todas as coisas que nós fazemos. Tudo que nós fizermos, por mais bonito que seja, sem amor, não tem valor. E hoje nós vamos ver que esse amor, ele é um amor prático. O amor é prático. Não me confunda, não faço parte do time daqueles que dizem que o amor não é um sentimento, mas é apenas algo prático de ser feito, observado através de um ato. Não. Mas também não creio que o amor é só um sentimento ou movido a um sentimentalismo. O amor, quando ele não aparece
na vida, quando ele não aparece na prática, ele não é amor. Porque o amor de Deus é algo que sai de seu coração e se expressa com atos de amor. O principal está definido em um dos versículos que a gente mais conhece. Porque Deus amou o mundo, Ele amou de tal maneira, com tamanha profundidade, que Ele deu ao ato de amor que nos salvou. O amor é prático. E então hoje nós vamos aprender sobre algumas atitudes e vamos tentar aplicar isso para os nossos relacionamentos familiares principalmente. Quem ama é sincero. Quem ama, honra. Quem ama, serve. Quem ama, abençoa. Quem ama, pacifica. Nós podemos ver claramente essa prática do amor em Romanos capítulo 12. Se você tem a Bíblia de papel, você pode abrir para acompanhar, se quiser. E Romanos 12, de 9 a 21. Você também pode acessar no seu tablet ou no seu celular. Como disse o pastor Djalma, com devido cuidado. Quando você acessa pelo seu celular, tem geralmente aquelas tentações, porque vai aparecendo aquela mensaginha do WhatsApp, vai aparecendo o que foi postado no Instagram, ou os outros avisos que você recebe sobre venda disso, venda daquilo, aí você acaba se distraindo, não é verdade? Então preste bastante atenção. O amor, ele produz isso aí. Só rapidamente, para a gente entender um contexto, que é interessante o contexto. Quando Paulo escreve a carta aos Romanos, ele escreve a uma igreja que tem no seu corpo de membros pessoas da nação judaica e de várias outras nações, inclusive os romanos. Ali está presente uma miscigenação de culturas. Então, para você só ter uma ideia, por exemplo, ele conversa sobre pessoas, né, estão ali os judeus, e eles têm uma cultura alimentar. Eles têm uma cultura alimentar muito rígida, com relação, por exemplo, a comer animais. Não pode comer carne de porco, para você comer alguma coisa que tem sangue, todo o sangue tem que ser retirado, não pode comer o sangue. Então, uma porção de coisas que são muito rígidas e que ele traz na cultura. Já aquelas pessoas que estão ali, que não são da nação e que não têm essa cultura, eles veem isso de outra maneira. Então, um fala, um pode comer, o outro fala, não, o que tem que comer isso aqui? Aí tem várias questões que envolvem cultos a deuses estranhos que, de uma certa maneira, quando o judeu olhava, falava, não, essa sua cultura aí vem por causa do culto a tal Deus. E aí, então, dava uma discussão até com comida, gente. Com relação ao vinho, era complicado como se usava, porque tinha o deus Dionísio, depois a gente vai ver isso através quando estivermos falando num outro ponto, mas aí tinha o deus Baco, que era o deus da onde vem a palavra bacanal, enfim. Eles tinham muitas discussões, havia muitas diferenças. Quando Paulo escreve, e principalmente nesta parte da carta, ele está mostrando que há diferenças que podem ser reconciliáveis. Quem ama olha para as diferenças, percebe as diferenças, mas ele busca reconciliar. Vamos falar isso no último ponto. Mas alguns estavam pensando que havia ali divergências que não poderiam ser, divergências irreconciliáveis. Então aí Paulo vai trabalhar a questão do amor. Olha, se vocês realmente amam como Deus ama, tudo isso aí pode ser resolvido, porque o amor, ele pode ser aplicado na prática de tal maneira que nós podemos ter uma convivência em amor que vai nos fazer pessoas mais sinceras, vamos honrar uns aos outros, vamos servir uns aos outros, vamos abençoar uns aos outros, vamos trabalhar na paz entre as pessoas, pacificar uns aos outros, tudo uns aos outros, uns aos outros, uns aos outros. Então, é aqui que entra a parte do amor.
Primeiro, quem ama é sincero. Quem ama é sincero. Nós vamos ver no texto o que significa isso. Por que eu tirei essa frase desse versículo, que começa com o versículo 9, perceba o versículo 9, então. O amor deve ser sincero, odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. O amor deve ser sincero, odeiem o que é mal e apeguem-se ao que é bom. A palavra que é traduzida como o amor deve ser sincero, na verdade, na língua original, ele é apresentada uma palavra que a tradução mais literal seria assim: o amor não deve ser fingido. O que é a mesma coisa, o amor deve ser sincero. Eu só pus aí para você entender. A palavra é hipócrites, da onde surgiu a palavra no português hipócrita. Essa palavra tinha a ver com o teatro. O teatro, conforme nós conhecemos, depois de ocidentalizado, ele tem um sentido da pessoa ter um papel que, claro, assim como é hoje, não tem a ver diretamente com a sua vida. Então, essas máscaras que até hoje muitos usam simbolizando o teatro, é assim, o que o ator, o que trabalhava com isso, ele fazia, que está ligado à palavra hipócrita, ele pegava e punha uma dessas máscaras na sua frente. Por exemplo, tinha a máscara da alegria, então ele punha, aquela máscara tinha um sorriso. Ele poderia estar chorando atrás da máscara, mas a máscara estava falando que a cena tem a ver com alegria. Se fosse tristeza, ele trocava de máscara, ele pegava e punha na frente do seu rosto, com aquele suportezinho, punha no seu rosto uma máscara chorando. Então ele podia estar sorrindo ou chorando, enfim, acho que eu inverti as coisas aí, mas enfim, não, o que estava no seu rosto de verdade era tampado, era fingido por uma máscara que estava à sua frente. Isso no teatro é totalmente, válido, a pessoa tem que interpretar um papel. Mas aí Paulo pega essa palavra e diz assim: quem ama não usa máscaras para tentar mostrar alguma coisa que ele não é. Peguei essa frase. Aquele que se esconde atrás de algo que não é verdadeiro é o hipócrita. Nos relacionamentos familiares, isso é altamente ruim, totalmente destrutivo. E o que seria ser sincero, não ser hipócrita, não agir com amor fingido? Porque às vezes você fica pensando, o que é a sinceridade? Por exemplo, num relacionamento, eu tenho que contar tudo para outra pessoa, tudo. Bom, se contar tudo para uma pessoa que aconteceu no seu dia, você teria que ter um dia de 24 horas e mais outro dia de 24 horas para você contar tudo o que aconteceu. Então, um dia você teria lá os seus atos e um outro dia só para ficar contando, não é isso? Sinceridade é você deixar que a pessoa conheça do jeito que você é. Essa é uma terapeuta de família, tem um site muito interessante. Ela diz, a Michele, deixar de mentir sobre quem você é ajuda a tornar o relacionamento muito melhor. E no relacionamento entre duas pessoas, surgem coisas interessantes. Por exemplo, quando você está paquerando, é uma palavra já que hoje as pessoas mais novas não conhecem, Como é que é isso daí? Como é que é mesmo, Leno, o que sua filha fala quando está, é o quê? É o crush, Então, quando você tem um crush, olha aí, gente, você nem sabe mais o que é isso, Você para conquistar,
você não vai se apresentar exatamente, se levantar, você não vai lá, né? Do jeito que você levantou, com aquele hálito maravilhoso que você levantou, com o cabelo todo, você não vai se apresentar. Então, o que é que você faz? Quando você vai a um encontro com seu crush, ou com sua paquera, você vai lá e faz todo um, né? Porque senão outra pessoa vai falar, o que é isso, né? Se no primeiro encontro já está assim, imagina quando... Então, até certo ponto isso é natural. Mas, geralmente se exagera, não é verdade? E aí quando as pessoas casam, ela olha para o outro e fala, foi com isso, porque aí não falam com esse, né? É isso. De uma coisa, pessoa vira coisa. Foi com isso que eu casei? Propaganda enganosa. Só que quando você fala isso, não se esqueça que você também, para outra pessoa, pode estar sendo propaganda enganosa. Então é melhor você entendê-lo, que ela também pode entender você. As pessoas se entendem assim. Mas você criar imagens a respeito de você que não são verdadeiras é algo muito perigoso, porque um dia a máscara cai. Ninguém ama uma máscara. Pessoas amam pessoas do jeito que elas são. Se alguém amar você pelo aquilo que você formou, criou de ideal, né? Você vai sentir, não, eu não sou amado de verdade. Eu criei uma imagem. Isso é uma discussão que se tem muito depois do evento redes sociais, né? Porque lá no Instagram eu crio o meu perfil e eu vendo uma imagem a respeito de mim mesmo do jeito que eu quiser. Porque eu edito. No Facebook, ou alguma coisa que você queira passar, você tem toda uma edição. Então você pode criar toda uma situação que não é sincera, não é verdadeira. Nos relacionamentos você pode criar isso, mas não vai durar muito tempo. Por exemplo, com relação à mentira, que logo que a gente pensa que o amor não deve ser fingido, quer dizer, o amor não deve ser mentiroso, o amor deve ser sincero. Eu estava lendo algo sobre o que um coach falou, Edson de Paulo é o nome dele, ele disse assim, não existem boas mentiras ou pequenas mentiras. Esqueça isso. Mentiras são mentiras, independentemente do seu tamanho, e não existe nada pior em um relacionamento do que quebra de confiança. Mesmo que a verdade pareça dolorosa a princípio, a melhor opção é encará-la de frente. É melhor sofrer pela verdade do que pela mentira, pois assumir o erro o mais rápido possível poderá evitar um desgaste ainda maior e aumenta as chances do perdão. É mais fácil perdoar uma verdade abrupta do que uma mentira longa. E isso é verdade. Porque se existe algo que acaba com o relacionamento, é a desconfiança. Por exemplo, uma pessoa fala a verdade, 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 você diz, uau, você ganha o que nessa pessoa? Confiança. Um dia ele pode dizer uma mentira? Sim, você fala, bom, ninguém é perfeito. E aí você aceita, você diz assim, mentiu. Ok, mentiu. Se aquela pessoa rapidamente reconhece a sua mentira e pede perdão, não é mais fácil perdoar? Porque todos nós somos seres inteligentes, não é verdade? E a gente percebe, poxa, no plano geral, ele mais disse a verdade do que mentiu. E quando ele reconhece rapidamente, isso aí pode ser perdoado e pode ser bem trabalhado. Agora, uma mentira que é feita, principalmente daquele fato que você fala, isso eu não posso contar. Não, eu conto tudo, mas isso eu não posso contar. Olha, preste atenção no que você não, por que você acha que não pode contar.
Porque esse não posso contar pode trazer sérios danos para você, porque existem outras maneiras de se descobrir esse não posso contar, que não seja você a própria fonte. Existem outras fontes. E isso pode ser muito perigoso quando num relacionamento uma pessoa descobre uma grande mentira que não foi contada pela própria pessoa com o qual se está relacionando dentro de casa, seja ela o cônjuge num relacionamento de pais com filhos, de irmãos com irmãos. E sem confiança, o relacionamento não evolui. A sinceridade, ela aumenta o respeito, ela gera confiança. Um casal, por exemplo, ele é fortalecido pelo sentimento trazido com a sinceridade. É seguro e tem mais tempo para progredir nos outros campos, como a paternidade e a maternidade, ou no profissional. As pessoas envolvidas nos relacionamentos, elas sabem que tem alguém que os ama e respeita, e eles podem confiar em quem eles podem confiar plenamente. Mesmo quando um casal não começa como gostaria, nós cometemos erros, quem não os comete, principalmente no princípio, no começo, não é verdade? E algumas omissões podem fazer parte do passado, né? Ele não contou determinadas coisas, ela não percebeu determinadas coisas, né? Porque, de repente, você estava sempre calçado quando namorava, e depois você teve que tirar o calçado na frente, e ela falou assim, puxa, que chulé, disso eu não sabia, né? Quando você sofre de algumas coisas que não foram vistas, quando acontece de se perceber mais um ao outro, a mudança pode ser bem-vinda. E pode até promover maior confiança, quando as pessoas vão ficando livres para contar os seus erros e demonstrar seus defeitos. Sinceridade envolve isso. Sinceridade não quer dizer que você tem que acertar sempre e ficar sempre buscando vender aquela imagem de que me respeito porque eu sou assim, e você ficar se achando super-herói e tentando vender uma imagem de super-herói. Agora, aqui a gente vai ter sempre um momento para prática. No relacionamento, nós falamos muito aqui entre um homem e uma mulher, mas no relacionamento com os filhos, como ser sincero? Fazer perguntas aumenta o diálogo com seu filho. Daí, escuta com atenção, deixa ele perceber que há sinceridade em você, em querer descobrir o que o moveu, por exemplo, a fazer determinada coisa, que ele sabe que você não aprova muito, mas talvez ele queira falar sobre os motivos que o levaram a fazer o que ele fez. E você vai prestar bastante atenção e tentar entendê-los. Levar pelo caminho da obediência não é ficar toda hora corrigindo, para falar, mas já te falei isso, que não era para você fazer, por que você fez? Não, conversar. Mostrar, porque quando você ouve aquela criança, né, que já não é mais tão criança assim, nós pais congelamos os nossos filhos às vezes, né, está passando de fases e você nem percebeu. É importante você ouvir bastante, porque você compreende melhor o porquê de tudo. Então, a sinceridade é algo muito importante nos relacionamentos, mas vamos correr que o tempo já está indo embora. Quem ama, honra. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprio. Quem ama, honra. Você sabe que a honra, ela provoca mudança de ambientes. Sim, é verdade. Total mudança de ambientes. A psicologia social, estava lendo um pouquinho sobre isso, não entendo muita coisa.
já mostrou que existem valores universais. Estudos demonstram que existem valores universais compartilhados por todos os povos. E entre elas está a honra. Coisas como honra é um desses valores universais. Você pode ver honra de uma maneira assim, grandiosa, mas você pode ver honra em pequenas coisas. Produção, tem aquele videozinho pode passar aí para nós, agora, por favor? Pode ser? Temos aí, eu vi esse vídeo, ele deu uma viralizada, talvez você já viu também, mas você quer ver como é uma questão de honra, ela muda uma circunstância rapidamente? Ela muda aquela circunstância. Tem uma pesquisa que foi feita pelo psicólogo, o nome dele é João Ascenso, ele é doutorando, e ele diz que palavra como moral, por exemplo, que envolve muito honra, e outras palavras ligadas a isso, ela faz parte muito também, não só do que é social, ou seja, nós não somos só construto social, quer dizer, aquilo que foi criado pela sociedade apenas. Dentro do nosso próprio cérebro, respostas com relação à honra, com relação a tudo isso, há respostas. Quando a pessoa simplesmente diz a palavra honra, o cérebro já muda. Simplesmente para dizer a palavra moral, por exemplo, já há sinais claros dentro do seu cérebro. Quer dizer, que dentro da própria formação, isso, eu estou lendo aqui alguém sobre neurociência já, diz que o seu cérebro, ele responde muito forte a essas questões. Aqui na pesquisa dele, ele até falou sobre questões como a Lava Jato, por que ela ganhou a importância que ganhou, aí ele fez um trabalho, uma pesquisa com várias pessoas estudando o cérebro, mostrou como que palavras como moral, que envolve honra, muda muita coisa. Então, agora vamos ver o vídeo que está pronto aí, vamos lá, veja só o que a honra faz, como ele muda ali o sentido das coisas. 大哥，我有点急事，可以插下队吗？ 向着风，拥抱彩虹，勇敢地向前走。黎明的那道光会越过黑暗，打破一切恐惧。 Você percebe? Isso é um simples exemplo de muitas coisas que estão por trás dessa palavra honra. Uma vez eu estava falando com casais, era um encontro de casais, e no meio, quando fui falar sobre essa palavra honra, eu fui usar a questão da honra e procurar saber coisas que são positivas com relação à honra. Por exemplo, quais são as atitudes ou frases que mais honram o seu cônjuge? As palavras ou ações que mais honram seus filhos? O ato de obediência ou os atos de obediência que mais honram seus pais? E no relacionamento entre irmãos? Porque há uma tendência de haver muita desonra dentro de casa por causa da convivência diária, né? E aí, eu falei sobre brincadeiras. Interessante foi o resultado, não somente com um casal, mas um casal veio falar comigo, que como mudou, por quê? O marido resolveu perguntar para a esposa, o marido resolveu perguntar para a esposa se tinha alguma brincadeira que ele fazia com ela que a desonrava. Então, tem marido que chama assim, vem aqui minha fofinha. O que significa minha fofinha? Que eu estou gordinha? Tem marido que brinca até falou, minha gordinha. E ele foi perguntar para a esposa. E ele achou, a priori, ele falou assim, será que é? Porque primeiro ele falou assim, não, mas é só uma brincadeira. Depois ele falou assim, bom, deixa eu perguntar com sinceridade. Porque se você chegar a perguntar para o seu cônjuge e dizer assim,
Aquilo que o pastor falou também é exagero, né? Você não liga para as minhas brincadeiras. O que você acha que a sua esposa vai responder? É verdade, eu não ligo para as suas brincadeiras. Você já induziu a resposta. Agora, ele foi lá com toda a sinceridade. Escuta, seja sincera comigo, do seu coração. Te ofende? E ela começou a falar algumas brincadeiras que a ofendiam, que ele nem notava. Desonra. Você já conversou, se você é pai e tem filhos, você já tentou olhar as reações que tem, a brincadeira que há entre eles, para você poder conversar e interferir? Porque irmãos, já é quase que natural, irmão briga. Como nós podemos criar um ambiente de honra dentro dos nossos lares? O ambiente de honra muda muita coisa. Quem ama, serve. O amor é prático. Quem ama, serve. O versículo diz: nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito. Sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração, compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades, pratiquem a hospitalidade. Tudo isso aqui está falando sobre servir. Servir com zelo. Quando a palavra diz em outra tradução, não sejais remissos, significa não ser vagaroso no serviço, não ser lento, não ser demorado, indolente, negligente. Para servir, já fez tal coisa? Não. Já fez tal coisa? Não. Não pedi para você fazer tal coisa? Pediu. E o que você falou? Eu falei que ia fazer. Por que não fez ainda? Estou indo, e estou indo. E o indo é o gerúndio mais longo do mundo, está o de indo, quando se trata de fazer alguma coisa dentro de casa. Faça com fervor. Aqui no sentido de fervor, eu tenho a intenção de fazer isso. Eu desejo fazer isso. Faça como quem escolheu ser escravo até. O sentido da palavra é mesmo, de escravo, de servir como se fosse teu escravo. Com alegria. Não é com aquele pesar, tá bom, eu vou lá fazer. Já escutei. Tá bom. Não, faça com alegria. Seja paciente quando você passar por alguma dificuldade, porque você serve. Persevere na oração. A oração é um serviço maravilhoso. Que talvez você diga assim, não, o que oração tem a ver com servir? Você não sabe o quanto a tua oração é importante para outra pessoa? Então, a partir de hoje, saiba. Sirva alguém orando por ela. Compartilhar tudo que você tem. Saber compartilhar é saber dividir o que você tem, para multiplicar depois, né? Pratique a hospitalidade, você receber alguém com zelo, com carinho, alguma coisa bem especial, né? Como é que você acha que a tua esposa, você marido, gostaria que você a servisse? O meu marido gosta, minha esposa gosta quando eu lavo vasilhas. Deixa eu dizer uma coisa para você, marido. Quando você lava vasilhas, você não faz nada mais que a sua obrigação. Porque você usou a vasilha, você sujou a vasilha. A panela que ela fez também foi para dentro da sua barriguinha. Ela precisou sujar aquilo lá, né? Guardadas as devidas proporções, como o Vasti disse, às vezes exige-se que alguém faça uma tarefa que o outro não pode fazer. Ok, tudo isso muito bem pensado, trabalhado. Mas não existem favores. Eu vou fazer esse favor para você. Eu não vou fazendo favor nenhum. Porque se você morasse sozinho, você ia ter que dar um jeito. Ou você ia ter que pagar um restaurante, e aí todo dia isso ia ficar caro para você, ou você ia ter que lavar a sua própria vasilha. Então não existe. Mas, e eu estou explicando isso porque senão... Mas a esposa, ela fica feliz, olha, meu marido, tá, mesmo porque não é muito comum isso às vezes, né? Está melhorando, espero. Mas aí faz. E eu gosto de participar. Então, quando acaba o almoço,
geralmente quando vai ter uma reunião logo depois, tipo terça-feira, 1h30, mas eu almoço e falo, agora todo mundo junto, vamos pegar aqui. E eu gosto de lavar as vasilhas. E ela fala, meu amor, que jeito de princesa nobre, né, gente? A Tânia Mara é demais. Ela fala assim, meu amor, não precisa, deixa aqui, eu acabo. Falei, não, você está querendo atrapalhar meu serviço, eu tenho que terminar o negócio aqui, né? Aí, não, por favor, mas cada vez que eu insisto que eu quero ir até o fim, mais feliz ela fica, assim ou não? Quais são as atitudes de que maneira você pode servir o seu marido de maneira que ele fica feliz? Talvez você, mulher, esteja pensando, pois é, mas meu marido pensa muito naquilo. Faça, você tem o poder. Você vai deixá-lo feliz? Sirva-o. Tudo isso está na prática do amor. E isso não precisa ser ida e volta. Eu vou fazer, mas não estou recebendo nada em troca, eu vou parar de fazer. Eu vou fazer? Não. Madre Teresa de Calcutá, que é uma mulher que a gente admira pelo serviço que ela prestou à humanidade, né? Ela disse, o dever é uma coisa pessoal, decorre da necessidade de se entrar em ação. E não da necessidade de insistir com os outros para que façam qualquer coisa. Preciso fazer isso, mas preciso da ajuda de todo mundo. Se não fizer, também não vou fazer. Não. Quem ama, serve. Martin Luther King disse assim, não é preciso ter um diploma universitário para servir, não é preciso fazer concordar o sujeito e o verbo para servir, basta um coração cheio de graça, uma alma gerada pelo amor. Qual é a atitude de serviço que mais agrada lá dentro da sua casa? Entre os cônjuges, entre pais e filhos, entre irmãos. Como é que é? Você pode responder essas perguntas e aí praticar já esta semana, porque o amor, ele é prático. O amor é prático. Quais são essas atitudes de serviço que honram o seu cônjuge, que honram os seus filhos, que honram os seus pais? É muito importante no serviço a gente entender que o serviço está envolvido na questão da honra também. Quem ama, abençoa. O amor é prático, quem ama abençoa. O texto diz, abençoem aqueles que os perseguem, abençoem e não os amaldiçoem. Parece uma coisa meio esquisita aqui, né? Abençoe aqueles que os perseguem, abençoem e não os amaldiçoem. Parece alguém tentando explicar de tudo quanto é maneira o que é abençoar, né? Abençoe os que os perseguem, acabou. Abençoem, de novo, repito, e não os amaldiçoem. Mas eu vou abençoar porque eu não devo amaldiçoar. Mas é intencional a construção desse texto desta maneira. O que é abençoar? É invocar a bênção de Deus sobre alguém. E isso deve ser uma ação habitual, não deve ser exceção. O presente está no imperativo, é uma ordem da palavra. É ordem da palavra não invocar maldição sobre alguém. É presente imperativo também, com negação. Existe uma partícula de negação. Proíbe a habitualidade de uma ação, quer dizer, você não deve fazer isso nunca, e muito menos tornar isso habitual. Tem gente que parece que o outro fez, ele quer amaldiçoar o outro. Olha, amaldiçoa a ação, amaldiçoa a cultura da morte, amaldiçoa, mas nunca amaldiçoe as pessoas. Nunca amaldiçoe as pessoas. Abençoe as pessoas. Mesmo aquele que cometeu um ato que você fala, uau, você condena aquele ato, mas você abençoa aquela vida, pede por ela. Né? Na cultura judaica, que vem lá desde o Velho Testamento, não dá tempo de falar tudo, mas leia sobre isso. Faça uma pesquisa, como que os judeus eles abençoam. Toda sexta-feira, depois do pôr do sol,
o judeu, ele chama a sua família para abençoar, principalmente liderado por aquele que é considerado o sacerdote do lar. Então, ele chama, abençoa sua esposa, juntos eles oram, ou eles vão até onde os filhos estão, ou já tem uma tradição que os filhos sabem onde encontrar os seus pais para serem abençoados. Desde pequeno, eles conhecem as histórias da Bíblia. Então, é costume habitual de, na bênção paterna de toda semana, os pais chamarem os filhos e imporem as mãos na cabeça dos filhos e começarem a profetizar coisas que eles querem ver nos filhos e abençoar os filhos. Então, comumente, por exemplo, numa tradição mais do judaísmo mesmo, eles chamam lá que você seja como os filhos de José. E aí começa a falar as qualidades dos filhos de José. E aí para as mulheres, que você seja como as nossas matriarcas, e começa a falar de Sara e por aí vai. E aí eles abençoam. E no final, eles costumam sussurrar um elogio por uma atitude que eles fizeram durante aquela semana, no ouvido daquele filho. Olha, fiquei muito feliz, tal, você é um abençoado, e você é um abençoador. E aí eles oram. Criar uma cultura de bênção dentro do lar é algo sobrenatural, abençoador, é claro, né? E transformador. Transformador. Porque naquela mania de querer só corrigir, exortar, parece que as pessoas começam a falar assim, será que eu tenho alguma qualidade? Será que, como é que é? Será que alguém vai me abençoar? Alguém vai dizer o que eu tenho de positivo e me liberar para prosperar? Porque bênção é isso. E sobre a bênção, e está no mesmo contexto, ele diz, alegre-se com os que se alegram e chorem com os que choram. João Calvino escreveu alguma coisa muito interessante sobre isso. Ele disse assim, deixar de dar as boas-vindas à felicidade de um irmão com genuína alegria é um sentimento de inveja. E deixar de demonstrar tristeza em seu infortúnio é sinal de desumanidade. Por isso cai bem, alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Com relação à família, você se alegra com o sucesso dos membros da família, de sua família, ou seu lar tem uma cultura de competição e comparações? Eu conheço lares onde os cônjuges estão em competição e comparação. Você se entristece com infortúnios dos membros de sua família, ou essa cultura de competição e comparações torna você indiferente, ou até mesmo, ainda que veladamente, provoca um certo prazer, aquele conhecido bem feito, viu? Está vendo? Meus pais falaram que você era mais inteligente, ou meus pais falaram, criou, aí você, pai, não sabe o que você criou na vida dos seus filhos, eles se comparam, e quando ele não consegue se alegrar com as vitórias do irmão, mas ele também nem se entristece tanto assim com seus infortúnios, e aí vai criando aquele, não, quem quer abençoar se alegra com os que se alegram, e se entristece com o choro do outro. O amor é prático, quem ama abençoa. Tem a mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. João Calvino de novo. O antídoto mais eficaz para a cura da arrogância é suprimir uma opinião demasiadamente exagerada acerca de nossa própria sabedoria. Por isso, meus irmãos, isso vale para todos os nossos relacionamentos. Como a gente está falando como família, principalmente dentro da sua casa. Evite ser o dono da verdade. Você conhecido como dono da verdade, você passou a ser o chato que ninguém quer escutar. É o chato que ninguém quer escutar. Mesmo quando você tiver mais informação ou formação, valorize a opinião do seu cônjuge, filho ou irmão, ou irmã, ou filha, que não tem a mesma capacitação que você. Sabe por quê?
Tem uma historinha que a gente não sabe se é verdade, mas ela é bem ilustrativa. Dizem que haviam cientistas da NASA que estavam querendo descobrir uma caneta, elaborar uma caneta, que ela escreveria mesmo onde não houvesse essa força gravitacional que tem, né, das coisas terem a tendência de ir para baixo. Por exemplo, quando estivesse lá na nave, sem essa força da gravidade. E dizem que passou alguém que estava limpando ali. Ela falou: para que vocês estão pensando em escrever com caneta, inventar uma caneta? Escreve com lápis. Pode ter coisas que você acha que você sabe muito, mas, ei, seja humilde, escute as outras pessoas. Talvez você ficou tão complexo por causa de tantas informação, que você não está dando ouvido para aquilo que é racional. Por exemplo, nossos filhos, eles vão nos trazer desafios que vão ser interessantes para nós. Um desses desafios é de abrir as nossas mentes e entender que eles podem ter outra forma de ver o mundo, é outra geração. E essa forma é tão respeitável quanto a nossa, de maneira que vamos ter que reconhecê-los como iguais, ou até mesmo como superiores em determinados debates, à medida que crescem. E isso é pura verdade. A tecnologia está a meu favor quando eu digo isso. Quem é melhor de tecnologia? É isso. E termina o texto dizendo: não retribuam a ninguém mal por mal, por isso que condenam o amaldiçoar. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha vingança, eu retribuirei, diz ao Senhor. Ao contrário, se seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Isso significa: não pague o mal com o mal, porque isso glorifica a Deus. Fazer o máximo pela paz nem sempre é possível, mas é preciso fazer de tudo. É proibido vingar-se, Deus é o vingador. Fazer bem ao inimigo, máxima demonstração de amor. Quem ama pacifica, quem ama abençoa e por isso pacifica. Uma coisa está ligada à outra, você notou, né? E pacificar, os pacificadores, eles são bem-aventurados. Os pacificadores, eles são bem-aventurados. Uma pessoa que provoca guerra é comum. Uma pessoa que está ali para lançar uma semente de discórdia, tem muitos. Mas nós temos que ser os pacificadores. Procure pacificar. Procure tornar as palavras que alguém vem contar, principalmente dentro lá da sua casa: pai, você viu o que o meu irmão falou de você? Não foi isso que ele quis dizer. Eu acho que ele quis dizer isso. Não, pai, não, vamos lá conversar com o seu irmão. Quando a sua esposa disser alguma coisa para você, não faça as interpretações que o levem a uma briga, a uma guerra. Procure entender de outra maneira. E se você acha que foi aquilo mesmo, foi tão direta, procure conversar porque ela disse o que disse, e vice-versa. Quem ama, pacifica. Não fica tentando retribuir o mal com o mal, não fica tentando se vingar. A Deus pertence a vingança. Faça o bem até para aquele que se torna seu inimigo, se fez seu inimigo, muito mais dentro de casa, né? Dentro do lar. Nós agora vamos tomar a ceia do Senhor. A ceia é a maior prática a respeito disso. Sobre o amor prático, aliás, a ceia é o que mais fala dessas ordenanças, é o que mais fala sobre o amor na prática. Nós vamos agora celebrar isso justamente do ponto de vista do amor. Porque veja só o que o amor de Jesus fez. Antes mesmo de se entregar na cruz, porque havia uma palavra sobre ele, ele toma o pão, reparte aos seus discípulos e disse: comam, este é o meu corpo que será entregue por vocês. Ele toma o cálice e diz assim:
Bebam, este é o meu sangue que será derramado por vocês. E assim ele fez. Amor na prática. Amor na prática. Me conta a história, uma história parecida com isso, em qualquer religião. Você não vai achar. Geralmente Deus é aquela imagem da divindade que quer ser servida. É assim na maior parte das religiões. Na espiritualidade bíblica, é o Deus que se fez servo para servir os seus adoradores. E aqueles que o seguem devem praticar o amor, porque Deus é amor e o amor deve ser prático. Agora nós vamos tomar a ceia lembrando disso. Sabe aquelas perguntinhas que foram feitas? Você vai pensar um pouquinho também no relacionamento dentro de casa. Antes de tomar a ceia do Senhor, porque a ceia também é uma hora de refletir sobre os meus erros, pedir perdão, e porque o arrependimento verdadeiro é, que farei para mudar essa situação? Então agora é uma hora boa para a gente fazer isso. Eu quero que fiquem em pé apenas aqueles que já entregaram suas vidas para Jesus. Vai ficar em pé só aqueles que já entregaram suas vidas para Jesus, foram batizados e estão em comunhão com a igreja. Por favor, fiquem em pé. Ok. Então, vocês é que receberão do elemento. Os irmãos podem começar a distribuir. Assim que você receber os elementos, você se assenta e continua nessa reflexão. Seja bendito seu sangue.
Glória a Deus. Mas é uma elegância esse nosso regente, né? Ele é super de Deus. Gente, olha, nós estamos aqui e podemos cantar. Que maravilha desse amor. Que maravilha. Enquanto os irmãos aqui estão recebendo, eu quero que você reflita nisso. Que maravilha desse amor. Nós acabamos de dizer assim, olha, não devemos pagar o mal com o mal. Não devemos querer nos vingar, porque a vingança pertence ao Senhor. Sabe, amado, amada de Deus, perdão é algo maravilhoso, porque Jesus amou, e nós éramos inimigos dele. Ele não somente pregou que devia perdoar o inimigo, ele perdoou. Nosso pecado nos fez inimigos de Deus, e Jesus veio e amou tanto o seu próprio inimigo, aquele que se fez inimigo dele, que morreu por eles. Ele não veio para amaldiçoar, ele veio para abençoar. E o perdão dele nos incluiu dentro do seu próprio corpo. Ó, que maravilhas desse amor. Ó, que maravilhas desse amor. Meu irmão, alguém precisa me trazer a ceia aqui, que senão eu não tomo a ceia do Senhor. Aí, a irmã veio correndo, ó, como ela é muito preciosa. Amém, glória a Deus, aleluia. Obrigado, minha irmã. Cumpriu-se a profecia, a maior serve o menor. Deus é maravilhoso. Na noite em que Jesus foi traído, ele deixou uma ordem para a igreja, enquanto ela estivesse na face da terra: tomem do pão e anunciem o que eu fiz. Eu entreguei meu corpo para que houvesse vida. Eu morri para que todos pudessem viver. Ele disse: comam, este é o meu corpo que será entregue por vocês. Ele já foi entregue em memória de Jesus e de seu sacrifício. Comamos. Da mesma maneira, quando tomou o cálice, ele deu a ordem: bebam, este é o meu sangue, que será derramado por vocês. E assim ele fez. E o sangue de Jesus nos purificou de todo pecado e nos fez filhos de Deus. Para cumprir a ordem do Senhor Jesus, firmados em sua palavra, bebamos do cálice. Senhor, louvado e engrandecido seja o teu nome. Seja bendito ao Cordeiro de Deus, que derramou seu sangue e nos purificou, nos perdoou, nos purificou de todo o pecado e nos levou de volta para Deus. Louvado e engrandecido seja o teu nome. Que o amor de Deus Pai, que levou a entregar seu próprio Filho, que a graça maravilhosa de Jesus, seu Filho, aquela graça que nos salvou e nos sustenta, o amigo de todas as horas, Jesus, que essa presença seja sentida todos os dias da sua vida e dentro de seu lar. Que venha sobre vocês, sobre seu lar, as consolações do Espírito, que venha sobre nós a comunhão do Espírito, para que haja unidade na igreja e nos lares. E que o poder e a unção do Espírito Santo nos tome por completo, para que o nosso amor não seja apenas de palavras, mas seja um amor prático, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus. Pode se assentar, se assente, não sai agora, vamos ter o pós-lúdio, e assim nós estaremos nos despedindo ali à porta.